dia, Boa noite, boa tarde. boa madrugada. E aqui estamos no nosso episódio piloto desse projeto que vai vir a ser um podcast, né, o nosso projetinho Apofenia. E aqui é o copiloto Talian e quem tava falando agora é... Guilherme Bonifácio, mas vocês vão me chamar ou ouvir me chamando de Boni. Então, do que se trata o projeto? A gente vai estar explicando aqui e passo a palavra pro nosso querido Guilherme, que foi quem iniciou essa chamada aí para que a gente pudesse estar iniciando. E ele vai explicar primeiramente o nome. Bom, apofenia, dando uma de dicionário aqui, é basicamente aquela imagenzinha que psiquiatria, psicólogo... Dá pra citar vários desses profissionais da mente aí. Isso, não botei o microfone em você, perdão. Mas basicamente você olha uma imagem, é o ato de você reconhecer padrões ou, por exemplo, você olha para uma tomada e você vê uma carinha. Não tem uma carinha ali, mas o teu cérebro associa aquele formato a uma carinha. Basicamente você associar um padrão em algo que não existe um padrão. Isso é interessante. Verídico. Deveras. E da onde que surgiu essa ideia de fazer um podcast que vai falar sobre temas que tanto eu quanto o Talian gostamos. Bom, eu gosto muito de ciência e ele... Gosto muito de ciência também. A ideia inicial veio de que, como somos acadêmicos, nosso querido Guilherme agora ele é mestrando em Química ali, ele pode explicar um pouquinho melhor depois, e eu estou cursando o curso de Educação Física. Geralmente as pessoas acreditam que Educação Física acaba sendo voltado muito para o esporte, e a nossa ideia aqui com o Apofenia seria encontrar correlações ali entre essas áreas e até expandir um pouquinho além disso, mas para frente, para que a gente possa trazer conteúdos acadêmicos ali, se aprofundar bem nos temas, mas de uma forma um pouquinho mais casual para vocês. Exatamente. E esse interesse mútuo que a gente tem o desafio, porque para mim é um desafio de relacionar química com educação física e tudo que está no meio entre os dois, porque Thalia já me explicou muita coisa e tem muita coisa nesse meio aí que não é muito abordado, não é muito apresentado por aí. São temas muito incríveis, muito legais mesmo. Eu gosto de falar de ciência, o quanto eu posso, aonde eu posso. E eu acho que isso é bom, você divulgar, não só divulgar, mas falar sobre ciência de um jeito que as pessoas entendam, ou que as pessoas fiquem curiosas, né? Que foi que basicamente o que aconteceu comigo e que me trouxe para esse meio mais acadêmico. Então, como ele disse, eu sou acadêmico de uma pós-graduação, eu faço mestrado em Química atualmente. E tô nessa faz muito tempo na Química, gosto de Química, de ciência, não só de basicamente Química, mas tudo que é relacionado à Química, que eu vou explicar mais pra frente. E como o Thalia falou, de Educação Física, que ele está no curso de graduação dele. Nós dois estamos na UEPG, então é onde está nossos centros estudantis, acadêmicos e tudo. Tá, como o Guilherme ia falando, a gente é estudante da Universidade UEPG, que é a Universidade Estadual do Paraná. E eu acho interessante a gente falar um pouquinho da nossa história, o que trouxe a gente aqui, e qual que seria a nossa visão dos nossos cursos ali. E também o porquê que a gente escolheu esse nome pro programa, porque tipo, você fica pensando, tá, por que vocês escolheram essa porra desse nome? Sendo que vocês são estudantes disso e... Então, eu vou passar a palavra pro Guilherme para ele falar um pouquinho da história dele resumida ali, e eu falo um pouquinho da minha e como que a gente chegou aqui. Será que... Então vamos lá. Pequeno Boni, pequeno Guilherme Bonifácio, quando tinha uns 13 anos, o meu irmão estava assistindo The Big Bang Theory pela internet. Mó aleatório. Aí tipo, eu já gostava do super-herói, caramba, daí tipo, foi a primeira série que eu vi os caras falando de cultura pop, assim, pá. Aí meu irmão explicou, pá, esses caras são muito nerd, kkk, CDF pra caralho, deu tipo, porra, mas
né, pra mim estudar antes era tipo só que minha mãe falava, você tem que estudar pra isso mesmo. Tipo, ser alguém na vida, pra ganhar bem. Eu estudei pra caramba e, tipo, não é bem assim. Mas, brincadeiras à parte. E eu achei muito interessante porque, do meu ponto de vista, tipo, nossa, eles fazem. São físicos, eles fizeram física. Estudam física, caramba, e eu, tipo, criança, não sei por que aquilo entrou na minha cabeça. Daí eu comecei a pesquisar coisas relacionadas. Aí a minha motivação, né, familiar, que eu falei pra todo mundo, eu quero ser físico, e todo mundo falou, é muito difícil, você não vai conseguir. Aí eu, pô, já é, né? Aí fui pesquisar algo similar, química. Aí, tipo, comecei a ver uns negócio de átomo, daí eu comecei a achar interessante, não entendia, mas achei mó interessante o negócio de átomo, de vendo átomo, vendo átomo, vendo átomo pra caramba. Não que seja muito mais fácil do que física, né? Química. Porque puta que pariu, você tem uns hebraico no caderno. São ciências primas, irmãs, tá ali. Chega um ponto que é quase a mesma coisa, dependendo do ponto de vista. Enfim, aí eu fiquei com esse negócio de química na cabeça, o ensino médio inteiro, chegou no terceiro ano, aí eu, terceiro ano de ensino médio, aquela dúvida toda, será que eu faço química mesmo? Eu gostava muito de história, o negócio de psicologia também. Aí eu vi que o EPG ali, Universidade de Ponta Grossa, tem o curso de química. Aí tinha licenciatura e bacharel. Prestei o vestibular para bacharel, passei com esforço e sorte e muito nervosismo, passei no curso, me formei no curso, é um curso de 5 anos ali de química no EPG. Gostei tanto de fazer pesquisa, de estudar, que eu engrenei, né, numa pós-graduação na atual que eu estou hoje em dia. E é isso, basicamente eu cheguei aqui por conta do Sheldon Cooper. Obrigado, Sheldon Cooper e Leonard e Raj e... esqueci o nome do... Howard, o Howard. Pô, Howard. Enfim, graças a esses caras, efeito borboleta, né? Física, fui parar na química. Quase... Lady Murphy também. Isso. Aconteceu o que era pra acontecer. Aconteceu o que era pra acontecer. Basicamente. Então, é isso. Eu gosto muito do que eu faço. Trabalho com pesquisa, sou pesquisador, que é o nome mais jurídico para cientista. E é isso. Então, muito do olhar científico que eu tenho profissionalmente, eu tento trazer para essas conversas mais casuais, mais tranquilas, menos quadradas, né? Para trazer a ciência, porque a ciência ela é algo legal. Do meu ponto de vista, é algo que tem só a agregar na vida das pessoas. E você, Thalia? Qual que foi a sua fonte de inspiração para chegar onde você está hoje? Sinceramente, a minha vida, ela sempre foi, de certa forma, uma bagunça, né, velho? Porque, inicialmente eu era conhecido como índio que fazia parkour no colégio, no Borel, pra quem é de Ponta Grossa aí conhece. E porque eu saía pulando, fazendo uns Kong, uns Vult, saía virando mortal e fazia piazada tudo do colégio sair correndo atrás de mim. E, ninguém conseguia me pegar, eu era muito bom com esportes. E, na verdade, isso não foi nem a inspiração pra chegar a fazer educação física, porque naquele tempo eu pensava em cantar, pensava em escrever umas letras, vivia gritando no meio da sala lá, tentando fazer uns gutural, uns drive, uns screen. E a galera, olhava, pensava, que piá esquisito, velho, ficava tirando sarro da minha cara. Aí, tanto que fui estudar pro Regente, me reconheci como uma outra pessoa, comecei a tomar algum rumo. Aí eu olhava para algumas matérias ali mais voltadas para neurociência com certo carinho. Saindo ali eu queria fazer artes visuais, mas ainda assim tinha algum interesse em neurociência. Então acabei indo para arquitetura. Fui para arquitetura, fiz 1 ano e meio de arquitetura. De certa forma, por eu ter pego particular, eu fiquei sem dinheiro para pagar. Então, bem no momento que começou a pandemia. E aí eu vazei do curso. Pensei, vou ganhar dinheirinhos para poder pagar o que eu tô devendo. Como todo universitário pobre vai para uma faculdade particular,
acaba tendo que passar por esse processo, né? E acabei pagando a faculdade e não quis retornar, porque, porra, ia ficar muito caro. E, e eu vi ali que algumas pessoas que terminaram o curso, eles não conseguiram trabalhar na área e tudo mais. Estava vindo mais aquele movimento do 3D. E a galera que não fazia o curso e já tinha experiência com 3D acabava conseguindo esse trabalho que as pessoas que cursavam o curso acabavam não conseguindo. Então, pensei, vou buscar qualidade de vida. Porque eu passei por uns 3 trabalhos diferentes ali, como designer e como uma pessoa que fazia o marketing ali, também de uma clínica de segurança do trabalho e saúde. E eu tava puto, porque eu era sugado pra caramba naquele local. E naquele momento eu tava começando a ser um pouquinho mais, não ativista, né? Ativista é uma palavra muito forte, mas mais politizado. E como um bom politizado revoltadinho, eu vazei de lá e pensei, vou buscar qualidade de vida. E aí cheguei na faculdade de educação física. Cheguei buscando mesmo o ato ali de trabalhar com algo que eu tivesse, de certa forma, trabalhando a minha saúde, trabalhando a saúde de outras pessoas e tudo mais. E tivesse um ambiente onde eu pudesse estar dando risada, passando informação, passando algo que fosse fazer as pessoas se sentirem bem, mas ao mesmo tempo tivesse passando essa mesma ideia pra mim, que eu não estivesse sendo sugado, né? E é isso aí. Show. Mas, agora mais uma... Tirando essa parte de recordação toda, vamos lá, Thalia. Com o que você gosta e com o que você trabalha hoje? Então, eu vou recapitular aqui para as pessoas que não conhecem muito do que se trata o curso de Educação Física. De certa forma, o curso de Educação Física ele já sofreu várias crises de identidade pelo Brasil. Porque, primeiro que a Educação Física chegou aqui com a ginástica, que veio da Alemanha. Foi o primeiro... Não a educação física em si, mas é a forma que veio, de certa forma, porque que ela chegou com os militares, né? Como uma forma de disciplinar as pessoas. E vindo de militares, a gente sabe que existe, de certa forma, um certo controle social, onde você busca passar a ideia de higienismo, de fortalecimento do corpo para a produção. E também, quando se trata de educação física para militar, também seria mais para a galera que vai para a guerra, né? No caso, esse foi o papel na Alemanha, depois que eles acabaram levando um pau para a França, numa das guerras ali, e lá por 1800 e lá vai bolinha. E daí um dos capitães ali da Alemanha, ele fundou essa ginástica aí. Mas só pra dar uma recapitulada na história do Brasil. Porque que a educação física ela não tinha uma identidade em si. E ela foi se alterando, ela foi se perdendo muito da história da educação física aqui do Brasil, até ela começar a ser escrita um pouquinho ali nos anos 90. E hoje a gente recupera muito mais a história a partir da história oral, porque de certa forma vários pesquisadores daqui e vários filósofos também que estudaram a educação física, eles estudavam de formas diferentes. Então algum outro episódio explica um pouquinho mais como que funciona isso, mas hoje a educação física ela se trata muito mais de um curso que atua na área da saúde. Ela tá 50% em biológicas e 50% na prática, digamos assim. Então a gente não vai lá só pra colocar, como a gente conhece o Brasil como país do futebol, a gente não vai só pra jogar bola. A gente tem 50% ali, a gente tem neurociência pro meio, tem conteúdo voltado pra farmácia, tem biologia. A gente atua muito mais hoje nos hospitais também com fisioterapia. A gente atua também com a tecnologia hoje. Eu mesmo trabalho ali com uma plataforma de processamento de dados, que seria o Iramutec.
voltado mais para a qualidade de vida. Tô fazendo uma iniciação científica para essa área. E basicamente é isso que é a educação física hoje. Você pode ir muito mais para a área de atuação dos esportes, assim, que é uma área que é muito, tipo, pouco... É dado pouca importância para essa área. Por exemplo, a gente mora em uma cidade de interior, que é Ponta Grossa. As pessoas acham que educação física é academia. As cidades maiores você tem uma oportunidade com outros esportes, como preparador físico, como treinador, como uma pessoa que estuda ali a parte do antidoping, estuda até a questão de hormonização, coisas do tipo. E a gente também vai muito para o hospital. Tanto que uma das áreas que eu acho bem interessante e que são bastante importantes ali, e que fala muito dos paradigmas ali da educação física e do dilema entre educação física e algumas áreas como farmácia e medicina, seria mais a educação física adaptada, aquela voltada para deficiente. Por exemplo, na medicina você tem uma tabelação, delimitação que as pessoas fazem para o que o deficiente não pode fazer. E na educação física a gente quebra essas barreiras, a gente busca formas do deficiente quebrar suas barreiras, ter uma qualidade de vida melhor e ter um desempenho melhor, buscar novos limites para que elas possam viver melhor e praticar esporte, por exemplo. E até ter um tratamento melhor quanto à sua doença ali, ter um progresso, né, nessa parte. Agora eu vou passar a palavra aqui pro meu querido amigo Guilherme. Ele vai falar um pouquinho do que ele faz no curso. Beleza. Bom, o que eu faço? Assim como educação física, que não sabia que vinha da Alemanha, a química brasileira também vem em boa parte da Alemanha. Posso só consertar uma coisa? Perdão, a educação física ela não veio da Alemanha. Veio a ginástica da Alemanha, que foi primeira área de educação física que atua aqui. Tipo, como uma forma de fazer com que a sociedade funcionasse como os nossos governantes daquele tempo queriam. Enfim, perdão interromper, meu querido. Tranquilo, mas de um jeito bem similar mesmo, mas bem similar mesmo. A química no Brasil, ela também o molde dela é importado da Alemanha, que é uma química mais experimental e tudo mais, bem de bancada, misturar os negócios no tubo de ensaio, no Becker e ter um resultado, ter um produto. Bom, a química mesmo lá, também em 1800 por aí, antes dela ser mais respeitada, digamos assim, ela era muito uma química de desenvolver corantes, tipo para fábrica de roupa, indústria têxtil, em forma geral. Então, o engatinhar da química foi basicamente na química, na Alemanha, fazendo esses tipos de compostos, né? Beleza. Porém, nos Estados Unidos, a química hoje em dia ela é de um jeito, na Alemanha, que é bem similar ao Brasil, é de outro jeito. Basicamente, no Brasil, o que é a química? A química ela é 99,99999% experimental. Experimental de você trabalhar com a química num laboratório, você desenvolver um produto, um remédio, um fármaco, um material vítreo, por exemplo, uma cerâmica que vai ser utilizada em componente eletrônico. Experimental, você pega um negócio, você produz, caracteriza e você tem um produto ali, que pode ser voltado para academia, né, para uma universidade, ou de interesse mais comercial, para uma fábrica, né, uma indústria te paga para você desenvolver um detergente melhor, por exemplo. Isso é uma química mais experimental. Esse 0,00001% no Brasil, porque não é tão difundido assim, ela é forte no Brasil, tem um estilo próprio, que é a química teórica. Assim como a física tem a física experimental e a física teórica, a química também tem uma química experimental, que é majoritária aqui no Brasil, e a química teórica, que é por meio de cálculos computacionais que você consegue simular essas moléculas ou sólidos cristalinos ou sólidos, enfim. Você pega esse emaranhado de equações que geralmente estão num software e com conceitos químicos você consegue fazer a simulação dessas moléculas. Por exemplo, você tem a propriedade da água, experimental, você simula a molécula da água e você vê que as propriedades químicas, físicas, eletrônicas batem.
Então, basicamente, eu trabalho na química teórica. Eu gosto de dois temas. O tema do meu mestrado é magnetismo. Porém, na minha iniciação científica, tinha um tema que foi apresentado inicialmente, que era a supercondutividade, que eu vou tentar puxar o máximo para fazer o máximo para apofinia, que é um tema que eu gosto pra caramba, que é o que eu tô trabalhando como projeto paralelo. Eu gosto pra caramba desse tipo de coisa, que é basicamente juntar as duas coisas, magnetismo e supercondutividade, que é o que eu estou buscando me especializar, estudar. Basicamente eu estudo estado sólido e simular estado sólido. Então, a química no Brasil, ela não só é majoritariamente experimental, mas ela é majoritariamente, em algumas universidades, orgânica. Tanto que muitas pessoas que saem, por exemplo, do ensino médio e vão para a química é porque elas gostam de química orgânica, que é a química do terceirão ali. Que é a química que eu julgo ser, no aspecto do ensino médio atual, é a química mais agradável, é a química mais legal. Tem muita coisa interessante ali que é apresentada no modelo de grade de química de um terceirão no Brasil atual. Então, grande parte das pessoas, por conta dessa química orgânica, vão para a universidade ou vão para cursos relacionados à química orgânica, por exemplo, farmácia. A pessoa não vai para química, ela vai para farmácia, que tem basicamente é só química orgânica, no sentido de química, né, claro. Engenharia de materiais, que na UEPG é polímeros, então tem universidades que são muito poliméricas nesse sentido. Quer pausar? Eu ouvi. Bom, voltando. Como a química ela é mais polimérica, né, nesse curso de engenharia de engenharias de materiais, que inclusive, fun fact, é um curso brasileiro. Engenharia de material Brazucas. Foi inventado por aqui. Uma união de física e química para estudar materiais, tá aí o nome. E basicamente eu esqueci do que eu estava falando, a gente deu uma pausa aqui. Mas, enfim, eu trabalho com simulação de materiais, que é uma parte de química quântica e química computacional. Então, cálculos quânticos hoje em dia só podem ser realizados por computadores. E eu trabalho simulando o estado sólido, meus cristalzinhos lá, supercondutores e magnéticos. E às vezes aparecem alguns projetos paralelos, eu simulo moléculas de interesse farmacológico, basicamente farmacológico, ou antioxidante de forma geral. Então a simulação ela é muito ampla nesse sentido, para que é uma complementação da química. Por exemplo, você quer sintetizar um composto modificado com outro composto lá. Em vez de você fazer 30 ensaios, tipo gastar solvente, gastar produto caro pra caramba, eu posso simular essas moléculas e ver qual que é melhor. Aí você não precisa sintetizar essas 30, você só sintetiza o que eu simulei lá e deu melhor. Aí a gente vê os resultados, se bateu, show. Isso gera uma economia de tempo, de gasto de reagente, de gasto de dinheiro, né? Esqueci a palavra. Enfim, gera uma economia muito grande de gasto e tempo num contexto de química. E de forma bem resumida é isso que eu faço, isso que eu gosto de fazer, de pesquisar lá no meu cantinho, no meu laboratório. Química computacional e suas peripécias. Eu não sei o que falar. Eu tava viajando. O Guilherme ele acabou de falar um pouquinho do que ele faz, do que ele busca e de como funciona a área dele, que eles podem contribuir para a sociedade, não é mesmo? E, bom, esse primeiro episódio que a gente fez aqui, ele parece um pouquinho vago, porque ele é um pouquinho vago e a gente estava tentando encontrar uma forma de explicar o que a gente está tentando fazer aqui para vocês. E a gente vai citar alguns dos temas aqui que a gente estava pensando que seria interessante, quais que seriam as correlações que a gente pode fazer entre educação física e a química. E mais além, tipo, claro, a gente tá se mantendo na segurança das nossas áreas, porque
a gente vê que na hora que a gente está se comunicando, a gente tem uma certa insegurança até mesmo para se comunicar sobre algumas coisas das nossas áreas. Tipo, quando a gente tem que falar de uma forma muito expansiva. Tanto que quando a gente for se aprofundar nessas pautas, a gente vai buscar todas as fontes certinho, passar para vocês. Quando a gente buscar um tema específico e tudo mais. E, enfim, eu vou citar alguns dos temas que a gente escolheu dos próximos episódios e a gente vai tentar passar para vocês nas nossas redes sociais quando que a gente vai estar postando e tudo mais, para que vocês possam acompanhar o que vocês tiverem de maior interesse, que eu espero que sejam todos os temas que a gente chegar a escolher aqui. O primeiro tema seria Química e Educação Física. Eu acho que já teve bastante disso de forma resumida nesse episódio. O segundo tema seria Dilema entre a Medicina e a Educação Física, uma comparação entre a cultura oriental e ocidental. Acho muito interessante esse tema porque, de certa forma, o Brasil ele acaba sendo um pouquinho retrógrado nessa parte quanto à medicina, porque a indústria farmacêutica chega e oferece alguns acordinhos com eles, alguns benefícios, né? E muitas vezes a gente acaba consumindo remédios desnecessariamente. E a educação física acaba sendo uma solução para esse caso, quando a gente vai olhar para o cenário do Oriente, né? Eles têm... Claro que a gente pode ver, por exemplo, na matéria de jornal, assim, que tem aqueles veinho correndinho, assim, com 50, 60 anos pra caramba, e os caras esticando a vida. Porque justamente quando você pratica um exercício físico, você expande um pouquinho a sua capacidade de vida. Isso é real. Então, para isso, eu achei interessante trazer esse tema aqui. E beleza. Lembrando, né, que como um professor meu já disse, se você dominar a química do carbono e de todas as suas peculiaridades, você vê muita parte da química do corpo humano, que é basicamente água e carbono. Então, a química entra aí. Claro que falando desse jeito parece que é muito simples, água e carbono. Não, tem muitas coisas que entram no meio, uns processos que são bem legais, né? Que o pessoal que gosta de bioquímica pira muito nesse sentido. Que são processos bioquímicos, né? Metabólicos e tudo mais, que tem a ver com química, que vai refletir num cenário num ponto de vista de educação física. Vou passar o próximo tema aqui para ele comentar. Beleza, todos os temas que a gente está apresentando aqui são ideias que a gente de pano de fundo para alavancar o projeto, e não que eles vão ser apresentados nessa ordem necessariamente, mas o negócio que coloquei, que eu gosto de falar, o que é fazer pesquisa e o que é pesquisa com parênteses, né? Não, com foco, o que é fazer pesquisa no Brasil, né? Eu sou pesquisador, eu sou brasileiro, então eu tenho um local de fala que de falar o que é fazer pesquisa no Brasil, quais as dificuldades, quais as coisas que um pesquisador, um jovem pesquisador, um jovem profissional químico passa para que eu consiga levantar da cama, sair de casa e vá fazer minha pesquisinha com todo carinho, seja ela experimental ou não, né? No caso que eu sou teórico e eu tenho, né, colegas, amigos que trabalham com experimental, e é difícil, é muito difícil você desenvolver uma pesquisa no Brasil, experimental, né, no caso, onde você depende de insumo, né, você depende de dinheiro do governo para você comprar esses insumos, equipamento que é caro pra caramba. O equipamento quebrou, tem que consertar, isso vai mais dinheiro ainda. Então, disponibilidade de insumo, equipamento, de profissional, né? Se a universidade não contrata alguém para fazer essa pesquisa, né? Seja por pós-doutorado, ou um técnico, ou um professor, colaborador ou não, efetivo, para que agregue, né, um corpo docente de uma universidade, seja ela pública ou não. Mas, majoritariamente, como eu faço parte de uma universidade pública, então eu vou dar o meu ponto de vista de aluno de pós-graduação numa universidade pública que faz pesquisa de qualidade. Tá. Bom, e dar esses pontos de vista, o Thalia ele tá na educação física e ele já tá na iniciação científica, e isso daí eu comecei com a iniciação científica,
que foi o diferencial entre por exemplo, a formação com e sem iniciação científica ela é muito diferente. Por exemplo, eu fiz iniciação científica a minha graduação inteira e isso me desenvolveu o gosto e o querer fazer pesquisa, né? Tanto que eu continuei na academia para fazer um mestrado e pretendo continuar um doutorado e o que vem depois do doutorado para mim é um mistério ainda, mas é basicamente isso. Bom, como uma pessoa leiga na iniciação científica, eu passei por alguma experiência de acabar passando por processos ali. Experiência de processo. Não sei se isso ficou um pouquinho pleonástico, não existe essa palavra também. Enfim. Mas a gente viu ali alguns ajustes em questão de salário da iniciação científica, de incentivo, né? Colocando de uma melhor forma. E a gente vê também a questão até da greve dos professores ali. A gente vê que esse financiamento ele vem a partir dos professores que são qualificados, eles podem prover esse conhecimento para a gente, incentivar a gente. E isso incentivar é um incentivo e isso é um incentivo para a gente realmente, porque o Brasil tem um cenário onde você não consegue ter muita perspectiva do que você consegue fazer de futuro em si, né? E quando a gente entra numa faculdade, muitas vezes a gente tem uma visão meio romantizada. Eu entrei já com uma visão não tão romantizada por já ter passado por algumas coisas, mas eu falo pelas outras pessoas também, e a gente vê que não é algo fácil, justamente porque acaba sendo bem sucateado, né? Então, já pegando essa visão um pouquinho mais política, que está mais em alta hoje, e também por conta do tema, né? Tipo, de como é ser um pesquisador, a gente acredita que é algo complicado, porque nesses últimos anos a gente vê o cenário de que pessoas chegam e elas acham que podem falar que a opinião delas valem tanto, tipo, a ponto de você desconsiderar algumas 700 mil vidas, não é mesmo? Então... E esse são duas coisas que me incentivaram e me incentivam, que eu fico com sangue nos olhos de fazer esse programa, né, da Futura ele. Primeiro, a ideia e o que é uma universidade, o que é uma pesquisa, o que se passa dentro de uma universidade, tipo... Eu vejo que ainda tem uma certa dificuldade disso chegar na comunidade. As pessoas realmente, grande parte não sabe o que acontece dentro de uma universidade. Ah, lá tem aula. Sim, realmente, tem aula. Tipo, as pessoas aprendem, tem aula lá, mas não é só isso. E a segunda é desinformação, pseudociência, esse negócio real, mexe comigo. Fico puto, só de lembrar. Então, esse negócio de ter opinião pra... minha opinião vale mais que um dado científico. E muitas pessoas, às vezes, não sabem o que é um dado científico. Tipo, eu acho que é... Isso já é um dado equivalente pra mudar a vida de uma pessoa. Ou demais. Geralmente não pra bem. Sim, geralmente um dos maiores problemas que a gente tem acaba sendo o ego, o orgulho. As pessoas, elas tendo um pedaço de... Um pedaço não, tendo acesso a muitos dados que são jogados aleatoriamente na internet, elas querem abraçar tudo e querem ser especialistas em tudo sem ter absolutamente nada. Então, não dizendo que essas pessoas são menos que alguém, ninguém é menos que alguém. A gente sabe que quando a gente entra na faculdade a gente vê que a gente não é bosta nenhuma. Então, a gente só quer quebrar alguns paradigmas, algumas barreiras do conhecimento aí para que as pessoas possam se interessar pelas coisas um pouquinho mais, a ponto de se aprofundar de verdade, a ponto de também, a partir desse tema, saber buscar um artigo científico de verdade e alguma produção científica para tornar a sociedade um lugar melhor. E isso realmente tem muito a ver, né? Voltando lá no começo,
com o nome do programa, né? Apofinia, que é você olhar pra algo e achar que tem alguma coisa ali, ou pensar sobre algo, mas aquilo não é tão, tipo, parece intuitivo, mas não é. Tipo, por exemplo, coronavírus. Exemplo. Coronavírus, ele morre em contato com água sanitária. Logo, se eu beber água sanitária, eu vou estar curado do vírus? Não. Entende? Então, são coisas que geralmente na ciência, mesmo coisas avançadas e pessoas instruídas, tipo, formadas e caramba, olha pra uma coisa, tipo, isso é intuitivo. Não, não é. E isso é o mais louco da ciência. Tipo, às vezes tudo parece ser muito intuitivo, tipo, seguir uma ordem, mas não segue. Até porque é muito tosco imaginar isso. Sim, você matou o vírus. E você? Então, seria essa a vibe do programa. E não. Inicialmente a gente vai ficar educação física e química, tipo, traçar uma relação ali. Mas o objetivo sempre é ir mais alto, tipo, buscar alguma, tipo, fora da nossa zona de conforto, né? Temas que a gente julga interessantes e importantes. De tudo isso, que era pra ficar um pouco mais curto, mas ainda bem que a gente se empolgou. Tá pegando o jeito ainda, é o primeiro episódio piloto. Então nos ouvimos, né? Vocês que vão nos ouvir. Mas basicamente seria isso. Até o próximo episódio. Falou!